Fala pessoal, estamos aí mais um papo duro e demorado, novamente com o Talizão. É isso aí, sejam bem-vindos mais uma vez. E hoje o tema a gente vai falar de algo que é muito recorrente na internet, os estimulantes sexuais, Uhum. né? Então os remedinhos, os géis, as formas O mágicas, melzinho da o abelha melzinho da abelha de não sei é, das quantas. que vai ferroar a chibata. Cara, tem muita coisa boa na internet, né? Tem muito produto bom e tem muita porcaria. A gente vai tentar Exatamente. conversar um pouquinho sobre isso. Mais Ale- porcaria do que produto bom. Mais porcaria do que produto bom. Tentar alertá-los, né, de quando for procurar, o que é o ideal, o que não é. Obviamente a gente não vai conseguir falar sobre todos, porque tem um universo enorme. A gente já viu de tudo aí nos consultórios. É, Mas primeiro ponto, Talizão, funciona ou não funciona? Isso é a pergunta difícil que ela vai, depende. é porque as pessoas acham às vezes que tem um padrão, né? Assim, dentro da farmácia tem um padrão. E nem é tão assim, porque tem muitos remédios, né? Então, Tem. você fala, remédio funciona? Pô, tem um monte. Agora na internet é pior, porque aí é terra sem lei. É terra sem lei. Teoricamente, a gente pode dividir assim, para ficar mais fácil. Então, a gente vai ter fármacos, né? Então, remédios na internet para ereção, para ejaculação e para libido, né? Envolvendo a função sexual. Isso Isso. aí. Inclusive, tem uns que prometem que resolve Todo de todos uma vez de uma só. vez. É, milagre. Então, vamos pontuar alguns. Quando a gente encontra, então você está navegando na internet e encontra aquele não sei o que de cavalo, um negócio para libido. Nas formulações, a gente encontra um monte de coisa. Uhum, E às vezes no rótulo também a gente não encontra nada. uhum. Primeiro passo: pegou o produto, dá uma olhada na composição daquele produto. Não é isso? A partir daí, o que a gente pode orientar quem está em casa quanto à obtenção desses Tá. produtos de internet? Tá. Eu vou te falar uma coisa. A pessoa que pega um produto e já lê a composição, ela já está no 1%, Mil anos à frente da no top maioria. 1%. Porque, infelizmente, no nosso país, e eu acho que até no mundo de uma forma geral, as pessoas não têm esse hábito, tá? De ler bula de remédio, de ler composição nutricional do que come, do biscoito, que seja, e nem de um remédio. O normal, isso eu estou falando assim, de um consultório, que o paciente vai contar para mim. De novo, a gente faz esses vídeos com base no que a gente vivencia, tá? Então, assim, isso que a gente está trazendo são perguntas que a gente recebe no consultório. O paciente chega lá para mim e fala, doutor, esse treino na internet presta? Comprei isso aqui, presta. E às vezes ele não vai nem falar o quê? Esses treinos da internet presta? Pô, qual treino? E assim, o que eles falam quase sempre é, pô, vi o vídeo de um não sei quem. Eu falo, cara, isso aí não presta. Pô, mas eu vi o vídeo de um daquele doutor famoso. Às vezes, o doutor famoso não é uma pessoa muito ética, mas muitas vezes nem é o doutor famoso. Pegaram a imagem dele, né, com essas coisas de pegam. Ah, mas isso não é crime? Mas Mas na nem internet por não isso vai, deixam de fazer. vai punir alguém, né? É mais fácil do cara fugir, se esconder, ficar no anonimato. Então eles pegam a imagem de médico famoso, pegam mesmo, pegam a imagem de, não sei, de ator eu já não sei, mas duvido nada que pegue também. E hoje em dia até para transformar em vídeo, né, com a IA e tá lá falando, não sabe nem se é esse médico famoso que está falando com você. Depois que pode ser, mas infelizmente, tá, isso não falando de uma ou outra pessoa específica, porque a maioria dos médicos busca ser certo, tá, correto, mas tem médicos que não são, às vezes o cara, né, porque ele nem poderia ficar lá fazendo propaganda de remédio, assim, isso nem é autorizado, tá? Então, assim, né, então, assim, isso já não é legal, foi um mês de vídeo do doutor lá, falou, seja por um motivo ou por outro, já não é legal. Então, se você está lendo os ingredientes, porque o Magno perguntou qual é o próximo passo. Cara, se você estiver dando o primeiro passo, você já está indo muito longe. Lendo os ingredientes. Lê os ingredientes. E se tiver uma coisa lá que você não sabe o que é, não compra. Assim, começa por aí. Se você não conseguir fazer nem isso, não compra na internet. Não fala por maldade, não. É, pô, é onde as pessoas estão em maior número os golpistas, as pessoas querem enganar, pessoas que e às vezes até conseguem enganar legalmente, falando, bota um nome, igual o Magno falou aqui, não sei o que, de cavalo, bota um nome, pô. Tinha um que estava na moda aí, de forte, há um tempo atrás, que chamava Gelzinho do Amor. Era um E negócio. era o quê? Tá da la fila. E Estuda não, na mas, fila. mas era se na fila para levantar defunto. Irmão. E aí quem usava não era a galera que estava precisando.
Era jovem, na na balada. balada, misturando com bebida alcoólica, aquela coisa. E o que era? Sildenafil, que é Viagra. Era só Viagra. Então, assim, existe o fármaco lá dentro? Existe. Mas você sabia qual era o fármaco? Está sendo vendido como fármaco? Não, está sendo vendido como mel. Como uma provinha de algo gostoso. Uma balinha que vai te deixar com... Você misturar na bebida. Então, assim, tem um risco muito grande. Isso a gente está falando de algo que tem. E tem uns produtos que não tem o fármaco ali dentro. Ou tem aquele fármaco que, cara, ninguém conhece. É a raspa da casca do pau de não sei o quê. De não sei quem, às vezes. Não, de não sei o quê, não. De não sei o quê. Aí o cara compra e chega na cliente, doutor, isso presta, cara. E o que é o complicado? Essa confiança que a gente procura ter em coisas e pessoas é tão complicado que às vezes o paciente está dentro do tratamento e ele está trazendo para você, ele continua pesquisando, ele tem uma ansiedade, né, de ter uma melhora rápida. Você fica pesquisando esses produtos na internet e chega para a gente, cara, com cada produto, que eu vou te falar assim... Às vezes está atrapalhando. Às vezes o médico não vai nem saber opinar. E não é porque o médico não estudou. Não é porque o médico não estudou. É porque a velocidade que a gente consegue estudar é menor do que a velocidade que eles conseguem inventar moda. Porque muitas vezes, a maioria das vezes, eles não estão criando um novo produto. Criar produto custa bilhões de dólares, às vezes, ou próximo, muitos milhões, mas geralmente bilhões, e leva tempo. Criar um produto decente, às vezes vai exigir que se crie produtos várias vezes, nesse preço, várias vezes, até chegar num decente. Então, eles não estão criando produto, eles estão só inventando nome para o que já existe, ou fingindo que... Isso é coisa antiga, eu falo, isso é um assunto que dá para falar a vida toda aqui, porque desde a época que sou adolescente lá, fazia já atividade física, que fui nutricionista, tomava suplemento, desde aquela época que você entrava em loja de suplemento, hoje já as lojas já são um pouco mais reguladas, pelo menos aqui no centro de Brasília, mais reguladas, mas na época era menos, tinha de tudo, então sempre tinha e eles sempre usavam, você aprendia de novo, porque você chegava lá e estava sempre, o nome era sempre assim, GH Max, Testomultra, sempre, e nunca era GH nem testosterona, porque era uma farinha, ou era um tribulosima, mas assim, vendido por R$300, entendeu? Porque o cara fala, nossa, aqui vai aumentar. Isso vem para a área sexual igualmente. Então, Ultra Master Homem. E esse cara, assim, então, respondendo a pergunta que o Magno fez lá no início, além de ler os ingredientes, segundo passo, ler o nome de marca. Não estou falando que o nome de marca é um parâmetro muito confiável, mas assim, se o nome de marca é bizarro, entendeu? Se o nome de marca parece nome de super-herói, parece nome de... Esses nomes aqui, pô... veterinário. Ultra Homem. Cara, não é, entendeu? Você vai ver o nome de um remédio. Viagra, Sildenafil. Você vai ver o nome de um suplemento natural. Geralmente tem um nome de planta, tríbulos terrestres, nomes biológicos ali, de taxonomia, tríbulos e isso. Às vezes ganha um nome mais popular, tipo marca peruana. Esse não é o nome científico dela, mas ganha esse nome, marca peruana, não sei o quê. Sabe, isso não é uma garantia de que você está indo para o lugar certo, mas pelo menos de cara você descarta as porcarias. Então você está lendo ingrediente, está lendo o nome da marca, isso aí qualquer um que compra na internet consegue ler essas coisas, viu o nome bizarro, tirou. Viu ingrediente que você não conhece, tirou. Não tem ingrediente no rótulo, aí nem... Não tem ingrediente no rótulo, você sabe que não passou por nenhum tipo de fiscalização. Zero. O cara foi lá e fez. Aí às vezes ainda coloca assim, não, é porque é natural. É natural. É igual o paciente fala assim, isso aqui é natural, é tribos e tal. Cara, veneno de cobra também. Mas, cara, vai saber se você veio da raiz mesmo, da tribos. Você não tem como saber. Então, se não tem algo certificado no produto, é melhor não arriscar. Porque pode dar muito bom. Não estamos aí para falar que tudo dá. Não. A gente está dando os avisos porque... Pode dar muito bom, mas pode dar muito ruim. Pode ser só de jogar dinheiro fora, e para alguns não é problema. Eu acho que é um problema grande. Eu também. Mas para alguns é ser só o dinheiro jogado fora, mas para outros é a saúde, porque não sabe o que está sendo ingerido. E assim, não é raro. Eu sei que é chato, porque eu entendo o outro lado aí, né? Como consumidor. Quanto que é chato você pensar em regulação, né? Tem tipo, barreiras, requer receita, né? Tem que estar na farmácia, às vezes é mais caro. E a internet, ela elimina muitas barreiras. Eu sou um grande fã da internet aí, né? Então, mas a gente tem que usar com
com cuidado, com cautela. Então, eu sei que é chato, mas a ausência de fiscalização significa que o cara pode pôr qualquer coisa lá dentro e você, inocentemente, muitas pessoas inocentemente, mas ninguém, isso é crime. Cara, se é difícil de fiscalizar o que 100% que já está dentro da farmácia, 100% que está nas lojas de suplemento, imagina o que está num site obscuro, sem rótulo. Quantas pessoas não se enfurnam num lugar fim de mundo, compram um computador, mexem no computador para ficar difícil de rastrear e cria um site lá e vende qualquer coisa, compra um rótulo, faz um rótulo. Então, assim, a gente está falando do que é ruim para você descartar. Então, sem rótulo, sem ingrediente no rótulo, tá fora. Aí você pegou um produto legal, nome de marca não é tão esquisito, os ingredientes do rótulo você conhece. Dá para confiar? Também não, mas você pelo menos já descartou os piores. Mas eu estou te falando, já não, tá sem solução. É difícil. Internet é muito difícil, tá? A conclusão que você vai chegar é essa, só que a gente está. Estou querendo mostrar que não é preconceito. Por quê? Porque a pessoa pode colocar um rótulo mentiroso. Ninguém faz isso. De novo, faz. De vez em quando, entra na site da Anvisa, que de vez em quando você vai ver com notícias, mais de uma vez por ano, eles aprendendo 20, 30 coisas com nomes. Psyllium, que é natural, não sei o que, não sei o que. Aí a pessoa começa a tomar, começa a emagrecer. Conheço já gente assim, começa a emagrecer. E eu tô olhando e falo, cara, isso aí não é Psyllium. Psyllium não faz uma pessoa emagrecer 7 quilos igual monjar. Não é, pô. Aí foi ver anfetamina dentro do negócio, quando a Anvisa pega. Isso não é raro. Então, onde que você vai comprar produtos na internet? Em lojas que tem CNPJ. Estou com preguiça de pesquisar isso. Nem compra na internet. Tem CNPJ, tem site no Reclame Aqui, tem avaliação no Google, tem muita gente que compra, tem muita gente que conhece. Se não for, tem um Instagram, isso não é o suficiente. Tem que rede social, o cara cria e deleta a hora que ele quiser. Compra seguidores. Então, número de seguidores não vale de nada. Então, assim, tem que ter pelo menos essas coisas aí. E mesmo assim você vai ter cuidado, tá? De preferência com orientação de um profissional. Não estou puxando o site para o meu lado, às vezes dependendo da área, é um nutricionista, às vezes mas da nossa área sexual, sim, um médico. E a orientação que ele vai acabar te dando é que ele vai te falar, olha, normalmente, se você quer realmente uma coisa que tenha potência de fármaco, uma coisa um pouquinho mais forte, você só vai encontrar em farmácia, porque a legislação funciona desse jeito, entendeu? Então, se você está encontrando fora da farmácia, você está encontrando alguma coisa clandestina, que já não é legal. Em resumo, remédio, comprar na internet, é muito É complicado. furada. É muito complicado. Coisas naturais até vai, mas você tem que conhecer muito bem a procedência. Porque não é porque é natural ou é vendido como natural que realmente vai ser. E que não faz diferença nenhuma para baixo, né? Às vezes o cara fala, mal não vai fazer, cara, às vezes faz. E a gente vocês estão falando coisa ruim? Não. É porque o que eu quero dizer é o seguinte, os produtos que funcionam são todos já conhecidos, os que já foram descobertos, né? E não vai ter nada na internet especial. Então você pode achar, por exemplo, Tadalafila, Sildenafila, funcionam. Não surgiram sem prescrição, porque não é para todo mundo. Funcionam. Você vai achar na internet? Vai, mas aí você vai comprar sem prescrição, sem saber a dose, com mais risco, sem saber se é de qualidade. Sem saber o que se é, de fato, Tríbulos, macas, esses são mais famosos, né? São bons suplementos, Long Jack, tô falando os nomes de coisas que são bons aqui, catuaba, ginseng, o que mais? Maca, mucuna pruriens, Epimedium, tem uma listinha que dá para ir fazendo aqui, já falamos aqui rapidinho alguns nomes, mas é para todo mundo? Não. É na proporção de cada um desses. É um só? São vários juntos? Em qual dosagem? É outra coisa que eu acho que peca muito nesse tipo de produto na internet, é isso, dosagem. Cara, como é que você sabe? Se nem a quantidade de água que a gente bebe é idêntica para todo mundo, é baseado no peso, né? Tem a questão do peso e tal, então cada um vai ter que ingerir a quantidade de água diferente do outro. Por que remédio vai ser a mesma dose? Por que um suplemento alimentar vai ser a mesma dose? Então, cada um vai ter uma orientação diferente. Isso na área nutricional já ocorre, né? Obviamente, para nutricionista, passar uma dieta que é X para você e Y para o seu irmão. Então, esses produtos naturais, mesmo que seja, também. Quanto mais potente, mais individualizado. Então, assim, a ciência vai trazer, às vezes, por exemplo, arginina. Vou falar um aqui com todas as letras. Arginina, que ela ajuda na vasodilatação, o corpo usa ela para fazer o seu vasodilatador, tá? o óxido nítrico. Beleza. A literatura traz dosagens aí entre 2 gramas, no mínimo 2 gramas,
e variando até 8 gramas. Só que aí, começa a passar de 5 gramas, já tem chance maior de diarreia. Mas não é para todo mundo. Tem situações, problemas de saúde, alguns tipos de problema renal, alguns tipos de problema que não é bom usar arginina. Tem gente que, por exemplo, você vai tomar tudo de uma vez ou vai tomar fracionado. O uso agudo, usar de uma vez é diferente de usar crônico. E isso para falar de um suplemento bem simples, que é a arginina, e bem pesquisado. E é muito conhecido. Muito conhecido e com muita comprovação. E muito vendido na internet. E muito vendido na internet. E aí você conseguiu uma arginina de verdade. Ótimo, você vai saber exatamente qual é a dose para você e vai descartar que você não tem as contraindicações, que não são muitas, realmente são poucas. É um suplemento relativamente seguro, mas você está seguro você mesmo de que você descartou a possibilidade dela te fazer mal e está usando a dose certa para te dar efeito? E se não der resultado, o problema é ela, não está absorvendo bem, está faltando alguma coisa? Será que o seu problema é falta de vasodilatação ou é outro e você está usando uma coisa para ajudar na vasodilatação? E se o seu problema for hormonal, a arginina não vai ajudar em nada. Então, entendeu? O problema não está na arginina e não está no fato dela ser vendida na internet. O problema é você alcançar uma arginina verdadeira na internet, na dose certa, e saber que aquilo é para você. Saber se precisa. Se precisa, se não vai te fazer mal. Então, esse que é o problema. No final das contas, não tem como fugir de diagnóstico. Não tem como. Não tem. É a rota mais fácil, mas não sei para onde ela leva. Não necessariamente para onde você quer. Até para melhorar, né? Às vezes o cara vai dizer assim, vou tomar vitamina C todo dia. Tá ruim? Né? Não tá ruim, o cara pode tomar. Agora eu vou tomar vitamina B12, que também tá numa moda. Vitamina é bom, né? Vamos tomar logo. Tá em outra levada aí da galera tomando vitamina B12, vitamina D, cara, de qualquer forma. Vende B12 em cápsula, então eu vou tomar B12. E quem te disse que B12 não pode ser alterada para cima e é só para baixo? Né? É raro, mas se você suplementa demais, tem os riscos também, né? Não é um risco, o cara não vai. Não sei também. Às vezes o cara não vai levar o cara à morte. Porque dificilmente vai ser uma coisa súbita, mas pode não estar te fazendo bem. Pode não estar te fazendo bem, cara. Então, nada tem como fugir do diagnóstico. Foi um papo duro até no sentido de ser mais rigoroso, né? De falar assim, coisas ruins, mas a ideia não é falar coisa ruim, é dar aquele alerta. Falar, olha, existem muitas coisas boas. A internet é um canal bom para quem sabe muito bem o que está fazendo, mas num mundo complicado como o nosso também, é um pouco difícil de navegar. E é bom saber o que está fazendo, é bom saber do que precisa, e muitas vezes você vai poupar muito dinheiro indo no profissional. Não é puxando a sardinha, mas é porque eu já estou cansado de ver paciente que gastou, que eu falo, cara, o cara gastou assim 10 vezes o preço de uma consulta para não ter resultado. Para não ter resultado. Tem problema. Cara, se tivesse vindo aqui a primeira vez, eu já tinha falado. E na consulta também é outro ponto, cara. Às vezes paga para uma consulta que duraria 2 horas, né, de avaliação completa e tal. Ele ocupa mais de meia hora só com aquela formulação que ele trouxe na internet para a gente esclarecer se pode, se não pode, o que tem, o que não tem, explicar o que. Então, assim, até isso é difícil, porque ele não pega a orientação antes de comprar. Ele compra e depois quer a orientação sobre aquilo. Então, até isso, na hora de chegar no diagnóstico, o paciente perde. Né? Então, você realmente pode poupar muito tempo e dinheiro se você não inverter a ordem das coisas. E a ordem das coisas, isso vale para os médicos. A gente aprende isso para a gente fazer no paciente. É a ordem que a gente primeiro diagnostica e depois trata. Como médico, você não chega lá e, opa, deixa eu... E a gente aprende muito, principalmente no mundo de hoje, que é um mundo que sobressalta os tratamentos, né? A gente vive num mundo de tecnologia, então está sempre na mídia, tratamento. A gente aprende muito. Cara, valorize mais o diagnóstico, porque o melhor tratamento do mundo para o diagnóstico errado não vai fazer, vai fazer até mal. Então, um diagnóstico bem feito, às vezes, é muito mais relevante do que um tratamento. Claro que os dois são relevantes, mas o diagnóstico vai te conduzir ao tratamento certo. E, às vezes, sabendo o diagnóstico e não sabendo o tratamento, você já consegue chegar no tratamento. Às vezes, pesquisando, às vezes, já achei o diagnóstico, deixa eu ver aqui qual que é o melhor tratamento. Quais as soluções que tem, né? Agora, descobrir o diagnóstico certo, depois que você já está tratando errado, que às vezes até criou outros problemas, é um emaranhado para desfazer, viu? Então é isso. Um papo duro e demorado. Papo duro e demorado. Espero que útil, né? É mais duro do que demorado. É um papo. Isso aí é complicado, cara. A próxima vez a gente tem que falar de coisas boas, hein? Vamos falar de coisa mais fácil. Mas é isso aí. Não esquece de comentar, tirar suas dúvidas, dar um joinha aí também, se ficou até o final no Costurado. E valeu. É isso aí. Muito obrigado.